Boa noite! E aí, gostaram? Dá um eco aqui, né? O que nós temos hoje de especial, então? A nossa lata passou pela enchente, tadinha, né? A gente conseguiu uma nova. Tá até mais bonitinha, né? Assim, tava feia aquela lá. Nós temos o nosso Fala na Lata. Para quem não sabe, é um momento de perguntas e respostas. A gente convida algumas pessoas para responder perguntas e dúvidas que vocês têm aí. E o melhor do Falar na Lata é que vocês não precisam colocar o nome de vocês. Então, se tu tem vergonha, que, não tenho vergonha de fazer essa pergunta, faz, porque ninguém nem vai saber que foi tu que fez, tá? Claro, né, gente? A gente filtra as perguntas também, não vale umas perguntas cabeludas, né? Por favor. E hoje, então, vou ficar aqui no meio, o tema vai ser sobre... Me ajudem? Mansidão. A gente está quase acabando a nossa série, né? Para quem não sabe, a gente está numa série Frutificando a Mente, onde a gente conta os dilemas da vida da Rayane, onde ela passa por cada fruto ali, né, tendo que lidar na vida dela, e vocês viram ali no vídeo que ela teve que lidar com a mansidão lá com a mãe dela em casa, né? Viram também que saiu a arte do baile. O que estava escrito lá? Baile? Baile Real das Cores. Nós vamos explicar melhor sobre o baile durante a semana, então fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente vai falar sobre inscrição, valores, roupa e tudo mais. Ok? Nós vamos fazer diferente hoje. Deixa eu botar essa lata aqui. Para chamar os nossos convidados, são 4 pessoas, tá? Eu e o Henrique, a gente falou, a gente tem que fazer um Fala na Lata, mas a gente tem que chamar pessoas, né, que exerçam a mansidão, pessoas mansas, para falar aqui com autoridade para vocês. E aí a gente ficou pensando na igreja, quem que poderia, a gente chamou 4 pessoas hoje. Olha que legal. 4 pessoas de diferentes cidades para falar com vocês. Então, assim, provavelmente vocês já receberam o papelzinho aí. Ainda não. Líderes vão entregando esse papelzinho. Tem caneta na frente das cadeiras de vocês. Se quiser já fazer uma pergunta sobre mansidão, já tem alguma dúvida, já pode fazendo aí. E quando eu for chamando eles, a gente vai apresentar eles, vocês vão conhecer eles, vocês podem fazer uma pergunta específica para alguém daqui, para alguém dos convidados, tá bom? Mas agora eu vou chamar os convidados e nós vamos aplaudir eles super empolgados, porque olha, hoje é sábado, eles abriram mão de estar na família deles lá em casa, olhando um Netflix, comendo uma pipoca, sei lá o quê, para estar aqui com a gente. Então, a gente tem que aplaudir bem animados, tá bom? A primeira pessoa que eu quero convidar aqui, quando a gente fala a palavra mansidão, todo mundo lembra dele. Porque é uma pessoa que está sempre disposta a servir na igreja. E serve, tu nunca viu essa pessoa reclamar de nada. Está sempre lá e é calmo, sabe? Uma pessoa calma que está servindo assim. Às vezes está um caos na cozinha, está tudo pegando fogo, tô brincando. Mas está um caos e ele está assim, calma. Quem que é esse? Seu Armandio! Palmas! O nosso segundo convidado, enquanto ele vem vindo, pode vir devagar, não se preocupa. Está longe o corredor. A nossa segunda convidada é uma pessoa também que eu admiro muito, porque essa pessoa eu nunca vi não ter um sorriso no rosto dela. De verdade, ela está sempre sorrindo. Sabe aquela pessoa que sorri até com os olhos? Que tu olha e essa pessoa está sempre sorrindo. Nunca vi ela com cara de braba, de triste, sempre feliz. Possa estar Covid, enchente, tudo que for possível, ela está sempre sorrindo. Que é a nossa Thelminha. Palmas para Thelma. Vamos esperar o seu Armando e a Thelma virem. Podem sentar aqui, tá, gente? Escolher uma cadeira, fique à vontade. Tem uma aguinha também. A nossa terceira convidada, já faz mais de 10 anos que ela faz parte da minha família. É a minha cunhada. A gente nunca brigou. Eu nunca vi ela brigar com ninguém. É a pessoa mansa, assim. Até com o meu irmão, que é... né, Deus que me perdoe, tô brincando. Começo a falar mal do meu irmão. É a minha cunhada, Manuela, que é uma pessoa super mansa. Palmas pra Manu. Não brigou nem com a sogra dela. Olha, 10 anos eu nunca vi ela brigando com a minha mãe. E o último, não menos importante, vocês sabem quem é essa pessoa, porque eu acho que até o ano passado, retrasado, ele servia aqui no Teams. Era um dos nossos líderes também. Uma pessoa super tranquila, que eu também nunca vi com cara de brabo, brigando. Cadê ele, que eu não estou enxergando? O Cristiano. Ainda lá. Cadê o Cristiano? O Cristiano, que era líder dos meninos. E agora está numa fase da vida dele de bebê recém-nascido, não dormindo de noite. Né? Aquela fase punk, ele está aqui sempre feliz, sorrindo. Isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Ó, já podem fazendo perguntinhas, tá? Tem microfone, né? Gente, para ajudar vocês aí, talvez vocês não conheçam quem é o Sr. Armandio, né? Quem é a Thelma? Nós vamos
deixar os nossos convidados se apresentar brevemente, falar o nome, né, a idade, a família, se tem filho, se não tem filho, se é casado. E eles vão contar rapidamente um testemunho da vida deles, um exemplo, um momento da vida deles, que eles tiveram que exercer mais mansidão do que eles já exercem diariamente. Né? Um momento da vida deles que foi mais difícil, assim, exercer essa mansidão. Sim, e aí, enquanto isso, vocês já podem fazendo as perguntas aí, tá? Vamos começar então com o senhor Armândio? Conta um pouquinho para nós, senhor Armândio. Para quem não me conhece, né? É difícil, vocês são os mais jovens, né? Mas já me conhecem, né? Os mais antigos me conhecem mais ainda. Mas eu não era essa mansidão toda antes de conhecer Jesus, né? Mas graças a Deus, Deus entrou na minha vida e eu mudei tranquilamente. E hoje em dia, para dizer que eu estou há 20 anos, acho que já estou na igreja. E passei por várias situações, mas graças a Deus, Deus deu graça e sabedoria e a gente conseguiu passar por todas, né? Inclusive nos retiros eu vou com vocês aí, né? Vocês sabem como é que é manter a cozinha em ordem para alimentar vocês de acordo com aquilo que é proposto, né? Mas as equipes que têm sido escolhidas, é Deus quem dá direção, e a gente faz os convites e até hoje deu tudo certo. E como vocês sabem, né? Se tratando de mansidão, tem momentos que a gente tem que ter essa calma para pensar, raciocinar, para que a coisa saia certa. Então, eu não sei se eu respondi mas eu acho que é por aí. Hoje em dia, a minha maneira de pensar é bem diferente do que eu era. O Marcos, que é meu filho mais velho, ele disse que conheceu 2 pais, né? Que é antes e o depois de Cristo, né? O antes era bem difícil. Não dá para Amém? acreditar. Eu conversei com a Débora, que é a filha do seu Armando também, ela falou, não, meu pai era bem irado antes de conhecer Cristo. Eu falei, nossa, não consigo imaginar o seu Armando irado, né? Que bom, Deus transforma, né, seu Armando? Tá aí um grande exemplo. Muito bem, para quem não sabe, ele ajuda na cozinha, né? Há quanto tempo, seu Armando, que o senhor serve na cozinha? Há quantos anos? Há mais de 15 anos. Depois da Zuleika, nós assumimos e estamos até hoje. Faz mais de Imagina. 15 anos já. 15 anos lidando com uma mulherada na cozinha, uma pressão, né, literalmente para retiro, fazer comida, e eles acordavam super cedo nos retiros, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para fazer o café da manhã, o almoço. Isso aí. Então, quem quiser fazer uma pergunta para o senhor Armândio, agora é a hora, tá? Vamos aqui para esse lado, Thelminha, se apresenta aí para nós. Olá, eu sou a Thelma, casada com o Anderson, está aqui me acompanhando hoje. Tenho uma filha chamada Valesca, que é casada também, Ismael. Eu estou em Canoas há 20 anos, sou convertida há 30. Essa mansidão veio após conhecer, né, o grande amor de Jesus por minha vida. E a gente tem que exercer ele todos os dias, né? A mansidão é todos os dias. Já fui adolescente como vocês, tive meus momentos de ira, com certeza, mas como ele falou ali no vídeo, nós temos que respirar, né? E sempre pensar, né? O que Jesus faria em meu lugar? Primeiro ele respira, pensa e depois responde. Então é isso. Só no jeito de falar a gente já vê, né, gente? Mansidão em pessoa. Cris? Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui de novo, né? Eu tenho 26 anos, para quem não me conhece. Eu servi o ano passado nos Teens. Eu sou casado com a Esther há 6 anos e tenho uma filha recém-nascida de 3 meses. E acho que o momento em que eu mais tive que exercer mansidão é o agora. Que é uma bênção ter filhos, mas é cansativo e treina bastante essa questão da mansidão. Então, acho que o momento em que eu mais tenho que exercer é o que eu estou passando agora. Isso aí, Manu? Olá, meu nome é Manuela, tenho 34 anos, quase que eu fiz os cálculos agora. Tenho 3 filhas, estou grávida do 4º, sou esposa do Ezequiel. Eu me converti, mais ou menos, comecei numa igreja com a minha mãe quando eu tinha uns 10 anos. E até a Jéssica falou para eu pensar em alguma coisa que eu me lembro que eu tive que usar muito da minha mansidão, assim.
E eu cresci num lar completamente desestruturado, meu pai e minha mãe separados e tal. E o meu pai sempre foi meio, como é que eu vou dizer para vocês, perdão pela palavra, um cretino dentro de casa. E eu me lembro que muitas vezes eu tenho 2 irmãs, né? Nós somos entre 3 irmãos. Chegou mais ou menos numa época que nós éramos adultos e nós sentamos para conversar com ele, eu e as minhas 2 irmãs, para falar. E eu me lembro que ele começou a falar um monte de mentira, porque ele sempre teve o hábito de mentir. E aí as minhas irmãs começaram, para, pai, isso aí é mentira. E começou aquela brigaçada. Resumo, eu fiquei quieta, porque eu nunca fui assim principalmente quando eu me converti, eu nunca fui de falar aquilo que eu não tenho certeza, sabe? E mesmo assim, quando eu tenho certeza, eu cuido da maneira que vou falar. E como eu vi que estava todo mundo meio alterado, eu fiquei quieta. As minhas irmãs levantaram, saíram, falaram, eu prefiro não falar contigo. E eu fiquei quieta. Quando elas saíram, ele foi me olhar e falou, e tu concorda comigo? Eu falei, não. Mas eu, por ser tua filha, eu vou te honrar e eu tô para te dizer que eu tô aqui para o que tu precisar, né? Só que nessa época, só para vocês terem noção, ele me olhou e falou assim, então tá, eu preciso de um cartão de crédito com limite. Daí eu me lembro, aquela época me deu vontade assim, ó, porque ele falia com todo mundo. Eu falei, não, pai, não é isso que eu tô que eu tô falando que tu precisar, caso aconteça alguma coisa na tua vida. Depois disso, as minhas irmãs nunca mais tiveram contato com meu pai, ligação. Eu vivia falando com ele e depois de... Gente, eu tô com a respiração mega ofegante, né? Meu Deus, tô mal grávida. E depois, eu acho, de uns 3 anos, ele se matou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse período todo que elas brigaram, sabe aquela coisa assim, ó, quando ele se matou, eu vi nas minhas irmãs uma pressão de, meu Deus, a gente brigou com o pai, virou as costas, por mais que teria todo o motivo da vida. E eu me lembro que eu fiquei com aquele... não foi peso na consciência, foi com a minha consciência livre, porque eu pensei assim, ó, eu honrei o meu pai, não falei nada e fiquei quieta. Então, isso para mim... Eu acho que foi o maior exemplo assim de mansidão. Show. Temos algumas perguntas aqui. A princípio é no geral para todos, tá? Mas aí não vai dar para todo mundo responder, senão a gente vai demorar muito aqui. Então eu vou fazendo mais ou menos assim para cada um, sinta-se à vontade. Se o Cris quiser responder a pergunta da Thelma também, tem uma ideia, ele não tem problema, pode responder. Vamos aqui, seu Armândio. Como posso aprender com Jesus a ser mais manso? Isso. Como que a gente pode aprender com Jesus a ser mais manso? O que tu acha? Olha, eu acho que principalmente a gente tem que ter temor a Deus, né? Porque se a gente der liberdade para o Espírito Santo nos orientar, a gente com certeza vai ouvir e vai aprender a ser mais manso, com certeza. Desde as respostas que a gente vai dar, vai ser pensada. E as nossas atitudes também serão pensadas, baseadas no Espírito Santo que nos orienta. Amém? Show. Vamos ver aqui para Manu. Foi muito difícil se manter manso na enchente? Teve a tua casa tomada pela água, né? O que eu vou dizer? O que eu ia fazer, né? Não tinha muito o que a gente querer se revoltar em relação a... Só uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Quando me falaram que eu ia participar aqui de mansidão, eu pensei, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês forem procurar o significado da palavra mansidão, é meiguice, calmaria. Eu sou o oposto disso. A Jéssica está aí para saber. Eu não sou uma pessoa meiga, não sou uma pessoa calma, mas... vendo biblicamente o que se fala, eu sempre cuido muito, que nem eu falei, dificilmente alguém vai me ver irado, assim, com sangue nos olhos, com raiva. Eu não fico. Então, eu sempre dou aquelas patadas gentilmente, mas eu não sou uma pessoa que me ira, que faz uma fiasqueira ou que fala aquelas coisas de cabeça quente. Por isso que eu tô aqui, né? Porque se alguém me conhece, deve estar pensando, o que ela tá fazendo lá? É que é legal que é 2 tipos, entendeu? Diferente de mansidão. Porque a mansidão é ser tardio no irar-se, né? Não que a pessoa tem que ser calma, assim, que nem a Thelma, o seu Armando ali, não. Mas, que nem eu falei, eu nunca vi a Manu se irar com uma pessoa, gritar, brigar, entendeu? Mas ela é uma DDA, ela não para quieta. Ela não é uma meiga, né? De carinhosa, igual a Thelma ali. Ela solta longe de meiguice, meu Deus. Inclusive, se alguém falar alguma coisinha que eu não gosto, eu já olho e já falo na hora, assim. Não sou aquela pessoa que leva o desaforo para casa também. Mas, em compensação, é aquela coisa, para me ver irada, falar besteira, não. Mas, assim, gente, na enchente, eu acho que eu tive que respirar muito, como todo mundo, né? E a gente manteve a confiança em Deus como qualquer outra circunstância, assim. Não teria o porquê eu largar minha mansidão, começar a ficar irada em relação às circunstâncias da vida. Então, é isso.
acho que da enchente ainda. Vamos pro Cris aqui, ó. Como tratar com calma as pessoas, mesmo elas nos provocando para ficarmos irados? Olha, eu tento... Infelizmente, às vezes é necessário se afastar, assim, né? Porque tem pessoas que te colocam num limite que acaba sendo ruim para ti mesmo, assim. Mas eu não tenho, é tentar ser calma, tentar respirar, né? Que nem o vídeo falou ali, tentar respirar, tentar sempre pensar bem antes de falar, porque às vezes o que tu fala para uma pessoa irritada é pior ainda, ela vai receber de uma outra forma. Mas daí depende das circunstâncias, né? Eu acho que, até falando um pouco sobre a questão da enchente, eu recebi os meus sogros lá em casa, porque eles acabaram sendo afetados. E eles são pessoas completamente diferentes de mim, assim. Eu venho já de um lar onde tem essa calmaria, são pessoas que falam mais tranquilo, assim. E eles já são os que estão sempre berrando dentro de casa. E receber eles em casa foi um pouco complicado, assim. Também foi um momento onde eu tive que lidar com mansidão. Só que daí é aquilo que eu falo, né? São questão de circunstâncias. Eu tive que entender que eles estavam ali não porque eles queriam estar ali. Eles estavam, sim, irritados por toda uma circunstância, né? Eles estavam nervosos por tudo que estava acontecendo. Então, eu tive que realmente ter paciência. Às vezes, quando era necessário, eu tinha que ir para um outro lugar para respirar, para pensar, para ficar mais tranquilo. Então, acho que são circunstâncias e circunstâncias em que nós temos que ter a sabedoria de tentar fazer o melhor para nós. Porque, né, a gente está falando aqui, eu não vou transformar em alguém que está irritado em manso naquele momento ali. Eu tenho que permanecer manso. Então, é por isso que eu acho que é importante a gente se conhecer para saber, aqui está ativando meu botão, aqui eu não vou conseguir mais segurar, então vai ser necessário me afastar um pouco para pensar e respirar um pouco. Show. Thelma, como ter mansidão em meio ao caos dentro de casa, onde todos estão apertando os botões para se irar? Quer que eu repita? Como ter mansidão em meio ao caos dentro de casa, onde todos estão apertando os botões para se irar? Se vocês quiserem complementar também, né? Fique à vontade. Uma observação antes. Quem conhece o Anderson, eu acho difícil ele apertar esse botão, né? Mas tudo bem. É assim, nós temos vários botões, né? Eu falo que mansidão não é você aceitar tudo, não é você não ser contestador, não é você tirar suas dúvidas, não é isso. Mansidão é você estar atento a algumas perguntas, alguns botões a serem apertados, né, Jéssica? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de dirigir. Geralmente eu que estou dirigindo sempre o carro. E eu uso a técnica para quando aperta meu botão dentro de casa, eu pego o carro e saio. Eu dou uma volta no quarteirão, respiro, fico olhando as flores, os verdes, que eu amo fazer isso. Quando eu volto mais tranquila, mais mansa, para poder responder o que apertou meus botões. Confesso que nem sempre consigo responder no mesmo dia. Eu penso, reflito, daí 1 ou 2 dias, mas não costumo ficar de bico, né? Como geralmente a maioria que a gente fala, tá de bico. Eu converso normalmente e no momento oportuno eu retorno o que aconteceu, o que apertou o meu botão. Porque, claro, né, gente, tem coisas que apertam o nosso botão. Eu tenho coisas que apertam o meu. Agora a Thelma falou disso do carro, eu lembrei do meu pai uma época também, que se estressou lá em casa, não lembro o que aconteceu, ele pegou uma bicicleta, a gente ficou olhando, ele subiu na bicicleta e se mandou assim. Daí a gente ficou olhando, minha mãe, deixa ele deve ir, tá indo para esfriar a cabeça. Acho que ele ficou uma meia hora fora, assim, e foi me afastando da bicicleta, ele chegou como se nada tivesse acontecido. A gente ficou olhando, assim, foi o momento que ele precisou sair, sabe, naquela hora. Então isso é uma técnica, uma opção boa, né? Para não responder de soco, tu tá com a cabeça quente ali, o clima tá pesado, né? Vai dar uma volta, não dirige, não tem problema. Pega uma bicicleta, vai a pé, vai, sei lá, sai do ambiente, né? Respira, ajuda. Eu prometo, eu vou tentar não falar muito. Mas a Thelma tocou num ponto bem interessante, eu acho que daí principalmente para o lado masculino, né? O ser manso não é um sinônimo de fraqueza ou algo nesse sentido. Muito pelo contrário. É a gente ser pessoas que são humildes, que tentam entender todos os lados antes de dar uma opinião, que
tentam manter a tranquilidade num momento em que está conturbado, né? Então, não, principalmente para os homens, não tem nada de fraqueza, o cara é manso ali, ele é bobaião. Não, muito pelo contrário. A gente manter um autocontrole para conseguir ser manso, tu ser forte, né? É uma característica que eu falo agora, como eu disse, né? O momento em que mais está me exigindo é esse de agora, e a realidade é que é difícil tu conseguir se manter manso todos os momentos, mas é uma qualidade, é uma das maiores forças, eu acho, assim, na questão de convívio, é tu conseguir ser manso. Então, pelo amor de Deus, não vá, ser manso é algo fraco, não, muito pelo contrário, não tem nada a ver. E posso completar? E Provérbios também diz, né, não sei se é 21, 23, alguma coisa, até tentei achar ali, não achei, que quem cuida do que fala evita muito sofrimento. Isso é verdade também. O ser manso é a gente cuidar daquilo que a gente vai falar. Porque, gente, se tem uma coisa que marca a vida de alguém, é aquilo que a gente fala, né? Porque às vezes a gente sabe qual que é a ferida do outro e vai direto ao ponto, assim. Então, se tem uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, é controlar literalmente a nossa língua. Fica quieto. Tu não vai ser menos homem, menos mulher, menos jovem, se tu ficar quieto. Ai, mas eu tinha razão. Mas a partir do momento que tu não for manso, tu perde a razão. Tu pode ter razão, mas tu perde toda a credibilidade. Aqui, quem quiser responder. Como lidar com pais que se estressam fácil? Quem quiser responder essa. Como lidar com pais que se estressam fácil? E aí? Como é que é para o adolescente lidar com os pais que têm pavio curto? Eu usava uma tática desde o tempo de guri. Eu nunca confrontei. Toda vez que surgisse algo que os ânimos se alterassem, eu fazia que nem a Thelma, saía fora. Depois, com calma, a gente volta e retoma o assunto. É assim e assim. Porque a gente de cabeça quente faz coisas que depois vai se arrepender. Então, faz que nem a Thelma faz. Sai fora, dá uma volta, refresca, volta com a cabeça fresca e aí raciocina perfeito e vai dar a resposta. Assim eu fazia com meus pais, né? Claro, isso aí cada um tem a sua maneira de agir, né? Mas na minha época eu achei que seria o ideal assim. Amém? Nossa, Armando, vamos aproveitar que teve uma pergunta para ti aqui, ó. Tio Armando, já teve algum momento em que sua mansidão acalmou outros? Conseguiu acalmar outros através da sua mansidão? Olha, acho que pelo contrário, eu, através de outros, eu fui acalmado. Inclusive, aqui na IBFC mesmo, passei por uma situação que Deus usou uma menina para não deixar eu sair com a cabeça quente do jeito que eu estava, porque talvez eu nem estivesse aqui hoje. Mas ela ligou para o pastor Gilberto e fez descer o gabinete dele e conversar com ele antes de eu sair. E eu louvo a Deus por a atitude que ela teve, porque hoje eu estou aqui servindo e fui usado por ela. Amém? Legal. Isso aí. Ó, aqui é para todos vocês, tá? Pensem. Tem alguma coisa que tira vocês do sério? Várias. Vários, uma lista. Fala aí. Ixi, tem muita coisa que me tira do sério. Eu vou dizer assim pra vocês, ó, quando eu casei, porque na nossa ideia o namoro é ótimo, perfeito, o namoro cristão é óbvio, só que quando tu vai pra uma casa e tu compartilha com outra pessoa que tem outros costumes e outras manias, te dá uma revolta. E quando eu casei com o Ezequiel, a gente brigava por cada besteira, assim, nos primeiros dias foi um horror, eu achei, meu Deus, eu não vou ficar 3 meses casada, eu vou ter que me separar. E tudo isso por quê? Por causa de toalha, de roupa tirada, de coisinhas. E até uma vez que eu comecei a orar em relação a isso, porque a gente ficava o tempo todo brigando dentro de casa nas primeiras semanas, o tempo todo. Um falava um negócio, mas tu também faz isso, sempre jogando na cara. Até que uma vez que eu me lembro que eu fui orar. Ai, Deus, por favor, me ajuda, tá difícil isso aqui. E Deus respondeu legítimo para mim, assim, fica quieta e faz a tua parte. Depois daquilo dali, eu parei de reclamar, vi as coisas dele, juntava, e eu vi que começou daí, que nem aquilo que a gente fala, que com a minha mansidão, ele começou também a relevar as coisas que apertavam o botão dele. Então, assim, não é que a gente tem um botão que não aperta tão mais fácil, não, é que a maneira da gente lidar com o nosso botão apertado é diferente. Thelma. Eu estou casada há 35 anos, 38 com o Anderson.
Claro que no início do casamento, como o Manu disse, muitas coisas apertavam o meu botão, muitas. E teve os conflitos, sim, mas eu acredito que os conflitos têm que ser resolvidos no dia a dia. Tem muita coisa que eu fazia que ele não gostava e muita coisa que ele fazia que eu não gostava. E falo para vocês que até hoje, nós estamos há 35 anos casados e às vezes tem coisas que eu surpreendo ele e ele me surpreende. Mas nós temos que sentar, conversar, e coisas que a Manu falou, coisas bobas, coisas do dia a dia, não são nem coisas assim para falar, nossa, mas aos olhos de outras pessoas falam, mas isso é tão bobo, mas é coisas que às vezes irritam na gente no dia a dia, mas com a convivência nós temos que ir se acertando, por isso que a convivência nós temos sim que conversar, o diálogo é muito importante, né? Tanto com os pais, a questão dos pais, vocês têm os botões que eles apertam de vocês e vocês apertam o deles. Então, temos que ter diálogos francos e sinceros com os pais. E não se fechar dentro do quarto e falar, não quero falar agora. Tudo bem, não vai falar agora, mas falem no outro dia, como aconteceu. Legal. Cris, o que te irrita? Eu acho que futebol, trânsito, tem várias coisas que irritam, né? Acho que tem várias coisas que... A Esther, com certeza, me irrita também. Mas é bem isso, né? Eu acho que tem várias coisas que nos tiram do sério, né? Acho que tem várias coisas que nos irritam, várias coisas que apertam os botões, assim, porque é bem isso. Não é que a gente... Falo por mim, né? Não é porque eu sou manso que nada me irrita. Não, muito pelo contrário, tem um monte de coisas que me irritam. Mas é bem isso, é tentar manter o controle nessas circunstâncias, assim, né? E, claro, acho que acho que foi a Manu que comentou. Tem muitas coisas que não cabe a nós, né? Então, por exemplo, o trânsito é uma coisa que me irrita muito. Mas, às vezes, normalmente, quando me irrita, é porque eu, Cristiano, estou atrasado. E aí eu quero correr, ou quero que as pessoas saiam da minha frente. Mas, na realidade, é que a culpa não é da pessoa, a culpa é minha. Então, acho que muitas das coisas que apertam meu botão, se for avaliar bem avaliado, a culpa é minha. Então, por isso que tem que ser tranquilo e tentar manter um autocontrole, assim, para se conhecer, né? Mas várias coisas irritam. Não, e vai dizer quando tu ora, tipo assim, ai Deus, eu quero ser mais manso, me ajuda, né? Tudo que te irrita naquela semana, vira pra ti, né? É o trânsito, é tudo, né? Parece que é justamente para Deus trabalhar ali a tua mansidão mesmo, né? Na tua dificuldade. E tu, seu Armando, tem alguma coisa que te irrita? Uma das coisas que me irrita é eu marcar um horário para sair e acontecer alguma coisa que eu não consiga sair no horário que eu marquei, né? Determinado. Eu sou muito pontual na minha programação. Então, a dona Tereza já sabe, né? Quando eu programo, sempre dou uma meia hora de tolerância para ela, porque eu sei que você atrasa, né? Já deixa então, uma meia hora. Se eu vou sair às 4 horas, eu digo que vou sair 4h30, né? Porque eu programo para sair 4h30, mas eu digo para ela, vou sair às 4 horas, né? Então, dou meia hora para ela se organizar. Legal. É isso aí. É isso aí, é que nem um escape lá da bicicleta, né? Sua mãe já tem um escape ali com... Já aviso meia hora antes ali do horário para justamente não apertar o botão dele, isso é legal. E é legal você de casa e você adolescente pensar no seu dia a dia, na sua rotina, o que você poderia, né, fazer para te ajudar a ser mais manso dentro de casa. Tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar para a Manu, tá? Já me irei tanto ao ponto de ameaçar a vida de alguém. Como posso ser mais mansa se é tão difícil para mim abaixar a cabeça? Eu vou te dizer assim, ó, o problema se tu chegou a ameaçar alguém não está nem tanto na outra pessoa, mas dentro de ti mesmo, né? Eu confesso que a melhor coisa é o exercício de ler provérbios. Eu sempre falo, gente, provérbios é conselho para a vida toda. Se tu não consegue ser uma pessoa mansa, se tu não consegue baixar a cabeça, tu lê provérbios, que é o livro da sabedoria, né? Então, assim, leia provérbios, tem conselhos ótimos. E eu vou dizer, às vezes, quando a gente falta, assim, de não conseguir baixar a cabeça, falta da gente conseguir nos controlar, e a partir do momento que a gente cresce no nosso relacionamento com Deus, isso reflete na maneira como a gente nos controla. Então, se tu não está conseguindo te controlar, talvez tu tenha que buscar mais intimidade com Deus. E conselhos também, sabe? Te abrir para a liderança, para as pessoas, e aprender a respirar fundo, que eu acho que tudo isso é... Mas não faça mais isso, gente. E uma coisa só que eu queria falar. Eu sei que pais irritam muito, né? Foi que nem eu falei, gente, eu cresci num lar completamente desestruturado. Hoje a minha mãe tá mudada, mas a minha mãe falava cada besteira. Meu Deus, braba, falava um monte de besteira, falava palavras e tudo mais.
Mas eu vou dizer para vocês, hoje eu sou mãe e eu entendo muito mais eles no momento, porque assim, não é só vocês e só a casa de vocês que irritam eles. É uma carga que vem lá da rua. E às vezes os nossos pais estão sobrecarregados, estão cansados e eles não sabem a maneira que extravasa. Então, do nada, vem um adolescente desaforado na frente deles. O que eles fazem? Eles transbordam toda aquela carga, aquele cansaço em vocês. Então, às vezes, por mais que a gente não tenha culpa, a gente leva a culpa mesmo. Mas saibam respirar um pouco e, acima de tudo, honrar pai e mãe, mesmo que eles estejam errados. Porque eu vou dizer, pai e mãe erra muito, mas é um mandamento da gente honrar pai e mãe. E isso reflete baixar a cabeça também e saber escutar. Até teve uma pergunta aqui que falou sobre isso, mas acho que já respondeu. De honrar o pai e a mãe, mesmo que é difícil, né? Acho que já se respondeu. Agora, para todos vocês, tá? Mas daí não podem responder 2 só, porque tem essas 3 aqui é no geral. Quais foram os primeiros passos que vocês deram na mansidão? Vocês lembram, assim, quais foram os primeiros passos na mansidão? E aí? Cuidar o que fala. Primeira coisa, quer ser uma pessoa mansa, cuidem as palavras de vocês. Aprendam a não responder na hora da raiva. Falou, pá! Não, respira fundo e espera. Existe uma regrinha, não sei se é 3 segundos. Alguém vai e te diz uma coisa, tu respira 3 segundos e pensa antes no que tu vai falar. E, que nem eu falei, gente, estão irritadinhos, querem mansidão, vão orar. E eu digo para vocês assim, ó, orar, às vezes Deus vem dar um tapa na cara da gente, sabe? Não é ser espiritual. Ai, quando estou irritada, eu vou orar. Não é isso. É a gente orar por aquilo que nos irrita. Se tem uma pessoa dentro da tua sala de aula que te irrita, ora por ela. Se tem um professor que te irrita, começa a orar por ele. Ah, mas ele não merece minha oração. Merece. Que Deus vai trabalhar na vida de vocês acima de tudo. Deu. Mais alguém? Que fazer algo que gosta também, que alivia, que desestressa, é muito interessante, assim, eu falo para mim, né? Uma coisa que me desestressa, apesar de também ser uma das áreas que afeta o meu botão, né? Mas, no modo geral, me desestressa jogar futebol, por exemplo. Então, eu toda semana tento jogar futebol, porque daí é um momento onde eu vou aliviar minha cabeça, vou esquecer de tudo que está acontecendo na minha vida e vou focar naquilo ali. Então, essa parte do esporte, inclusive, é muito bom por causa disso, né? Inclusive, eu até vou fazer uma brincadeira, né? Eu sigo a Manu no Instagram, quem não segue, segue. E uma das coisas que ela faz é voltar caminhando. E às vezes ela volta caminhando 1 hora, às vezes é 30 minutos. Eu tenho certeza que ela também usa isso para desestressar, para esquecer do alemão, para esquecer um pouco dos filhos. Porque é isso, gente. Então, o esporte também eu acho que é uma boa ferramenta. A gente fazer algo para desestressar, para esquecer a cabeça. Óbvio, né? Pelo amor de Deus, não vai, eu vou ficar mexendo no celular. Vou ficar fazendo algo que, no fundo, está só te prejudicando. Vai realmente fazer algo. Vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai caminhar na rua, vai correr, vai andar de bicicleta, que nem o pastor. Mas o esporte também acho que é uma ferramenta muito boa, assim, para dar uma aliviada na cabeça. Uhum. Tá. Agora, a outra geral é... A gente falou, eles falaram quais são os primeiros passos, né? E agora, como saber até que ponto eu devo ser manso? Até que ponto a pessoa deve ser mansa numa situação? Eu sempre falo, eu acabei de falar há pouco, né? Até que ponto ser manso? Manso não é aceitar tudo para até mudar a sua opinião e o que você é convicto de que é, né? O que é ser manso é você contestar, mas sem grito. Eu sempre falo assim, de novo, estou casada há 35 anos. Eu e o Anderson, nós nunca alteramos a voz um com o outro. Por quê? Quem altera a voz perde a razão. Então, ser manso no responder. Você não vai deixar que as pessoas influenciem também na opinião que você acha que é certo. Né? E é certo, se você tem aquela convicção, então a pessoa está querendo mudar a sua convicção, então não aceite, mas falar com firmeza, mas sem gritar e sem ofender. E eu acho que existe uma coisa muito boa também, existe um momento certo, né? Para todas as coisas, é claro. Mas se tu sabe que aquela pessoa está errada e a Jéssica está alterada agora e falou alguma coisa comigo, o que eu faço? Eu espero. Às vezes um dia, espero horas, assim dentro de casa com o Ezequiel direto. Inclusive com as gurias também.
Esses dias eu até estava conversando com uma pessoa, daí eu falei, eu vou lá falar sobre mansidão, justo eu, uma cavala em pessoa. E ela falou, mas sabe que agora, parando para pensar, eu nunca te vi irada com as gurias, com as tuas filhas, assim, ao ponto de explodir. Mas é isso que eu faço. Não é que eu não tenha motivo, já fiquei indignada, mas o que eu fiz? Eu fiquei quieta, esperei passar. Depois eu venho aqui. E aí eu converso com elas. E isso para tudo na vida. Gente, vocês podem ter a razão, que nem eu falei antes, que nem a Thelma falou. A razão que for, esperem o momento certo. Não joguem mais fogo na fogueira. Esperem, baixem os ânimos. No outro dia tu faz a pessoa pensar com jeito e refletir também. Eu acho que isso é uma boa maneira de se tornar cada vez mais manso e ajudar nas situações. Show. Tem uma pergunta por Cris aqui. Ando tendo muitas brigas com minha família, pois ando sendo muito rebelde com meus pais. E percebo que, na maioria das vezes, acabo eu trazendo briga na família. Acabo me sentindo ruim. Como posso acabar com esta raiva em mim? Eu confesso que eu não vim de um lar assim, desse jeito, então é um pouco mais difícil para mim responder assim. Mas eu acho que é um pouco de tudo que já foi dito, assim, que nem a Manu falou, né? Os pais às vezes nos irritam, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas a gente primeiramente precisa honrar a vida deles, né? Então a gente já partimos disso aí. E depois literalmente não vou responder agora, vou ficar tranquilo, né? Vou ficar mais calmo, vou ir orar, vou ir respirar, vou fazer alguma coisa para desestressar, né? Porque assim, isso é uma realidade, assim. Eu não lembro de nenhuma resposta que eu dei, eu não lembro de nenhuma decisão que eu tomei na hora da raiva que tenha dado certo. Muito pelo contrário, todas deram piores do que eu imaginava. Então, assim, não adianta. Se está conturbado aquele momento ali, é se acalmar, vai ter que dar um jeito de se acalmar, daí cada um se acalma de uma maneira, né? Se for respirando, vai respirar, se for orando, vai orar, mas é se acalmar e, como a Thelma falou, é preciso também falar ao seu lado, é preciso tu falar que tu não gostou daquilo, mas existe um tempo correto de falar, e pode ter certeza que não vai ser naquele momento ali. No momento da raiva, não adianta tu querer conversar com alguém que está irritado para ele se acalmar, não adianta, não vai adiantar. A pior coisa que tu pode falar para alguém que está irritado é para ela se acalmar, mas depois, com calma, falar aquilo que tu sentiu, falar aquilo, né? E outra coisa que é muito interessante, e isso eu já vi inúmeras vezes, várias pessoas já vieram falar comigo de forma irritada, né? Às vezes me atendem em algum restaurante de forma irritada, e a minha calma, a minha tranquilidade quebrou ela, porque às vezes a gente está tanto canado assim, que às vezes a gente quer brigar, a gente quer ir para uma discussão, a gente quer tratar alguém mal para que a pessoa responda e a gente continue brigando. Quer bater boca, né? Bater boca, exatamente. Mas quando a pessoa nos quebra no sentido de ser humilde, de nos responder com educação, de nos responder de forma tranquila, é muito difícil que a outra pessoa continue brigando contigo, continue irritada. Ela não vai ficar discutindo sozinha, ela não vai ficar gritando sozinha, né? Então, com os pais também vale essa regra. Não responde na hora. Vai com, né? Tenta, ou se tu vai responder, responde de uma forma calma, tranquila, mesmo que tu não concorde, às vezes, mesmo que não seja aquilo que tu gostaria dentro de ti de responder. Mas responde aquilo e depois, com calma, com paciência, tu vai conversar, né? E eu acho também, né, gente, a gente também precisa conhecer os nossos pais e saber a forma de falar com eles, o momento certo de falar com eles, né? Às vezes, se for necessário, e eu falo isso, né, trazendo para a minha realidade lá em casa, por exemplo, finanças, quando a gente casou, era um assunto que sempre dava briga quando a gente ia conversar, sempre, sempre. Então, o que a gente começou a fazer? Vamos orar antes de falar de finanças. Então, a gente orava primeiramente, e aí depois fica até feio tu brigar depois que tu orou. Então, se for preciso fazer isso com os pais, faz também. Espera acalmar a poeira. Vamos orar, gente. Vamos orar agora. Senta todo mundo na sala, vamos orar, oramos. Agora vamos conversar sobre aquilo que aconteceu. Eu tenho certeza que teu pai ou tua mãe não vai continuar brigando contigo de forma irritada. É muito difícil, né? Então, é manter a paciência, é se conhecer e saber aquilo que é preciso ser feito naquele momento ali. Isso, ter sabedoria, né? Pra saber discernir o momento. Já pensou na hora da briga lá, teu pai também... Calma aí, pai e mãe, vamos orar agora aqui. Tua mãe vai pegar e vai te mandar, vai lá pra cima. Né? É saber ter um momento. E às vezes, que nem o Cris falou, o silêncio é a melhor resposta, né? A pessoa vai ficar constrangida, tu pegar, ela tá aqui, barará, 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 e tu só... Pronto, vai constranger a pessoa. Eu não estou dizendo tu não confrontar a pessoa, né? Então eu vou ser um boca aberta, um tapado, vou deixar a pessoa lá jogar tudo em mim e eu ficar aqui, baixar a cabecinha. Não, mas tu esperar o momento certo. Se tu sabe que tu vai... Se eu responder essa pessoa agora, eu vou acabar mirando, eu vou acabar... né? Eu vou falar sem pensar. Então, concordo. Ou espera ela acalmar, numa outra hora a gente conversa. Ter essa sabedoria, né? Que nem a Manu comentou aqui, que é difícil, a gente vai adquirir isso com uma vida de oração, lendo a Bíblia, buscando a ajuda, discernimento de Deus.
Porque na teoria é tudo muito lindo, na prática. Tem uma pergunta para o seu Armândio. Como posso ser manso estando cheio de compromissos? Tanto com ministérios quanto com coisas do dia a dia, como escola e afazeres domésticos. Aí é só misericórdia do Senhor, né? Mas não, a gente tem que raciocinar, pensar e orar. Orar a Deus, né? Pedir direção, como agir no momento certo, na hora certa. Porque eu tenho, sempre nas vésperas de eventos grandes, assim, na igreja, por exemplo, né? Eu me sinto muito abatido. Tem dias que eu tenho que ter um momento de concentração, me fecho no quarto, tenho um momento de oração lá, e é onde eu recarrego as energias, né? Porque tem momentos que foge do nosso controle, por mais calmo que a gente seja, por conta própria a gente não vai ser o suficiente, né? Então, essas alturas tem que pedir ajuda para Deus, né? Porque são muitas, hoje em dia, são muitas preocupações que a gente tem, né? É com a casa, é com o ministério, é com a família, né? Então, tudo gera preocupações, né? E então a gente tem que pedir a Deus sabedoria, graça para poder agir. Não sei se eu correspondi à resposta. Eu acho que, imagina uma vida corrida, né, seu Armândio? Com muita coisa, isso vai te dar um peso, né? E aí, óbvio, tu vai ficar estressado, tu vai soltar a raiva em alguém, esse estresse vai sair de alguma forma. Né? Então, quando vê um momento de tu, peraí, vamos organizar aqui minha rotina, eu tô fazendo muita coisa, vamos com calma, senão não vai dar certo. Eu acho que o ponto principal é esse, né? A gente organizar a nossa rotina. Porque, obviamente, tá? Estar sobrecarregado também não é bom. Não, isso é ruim mentalmente, fisicamente, não tem nada de bom nisso. Isso quer dizer que eu vou largar a escola? Não, claro que não, né? Também não vamos ser malandro. Mas, às vezes, é questão de organizar. É organizar a questão do nosso tempo. Se é necessário fazer uma agenda ali, agora eu vou fazer determinada coisa. Então, agora eu vou fazer determinada coisa. Porque é bem isso. É difícil a gente estar calmo, tranquilo, se a nossa cabeça não está. Se a gente está tucanado com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para pensar. Então, a gente tem que começar a organizar isso. Então, se é rotina em questão de ministérios, em questão de estudo, em questão de afazeres, às vezes o que é necessário é realmente fazer uma organização, um planilhamento ali, fazer algo que seja possível visualizar aquilo que tu tem que fazer no dia a dia, porque senão, realmente, né, a mesma coisa tu chegar numa casa bagunçada, é ruim. Isso não te deixa tranquilo, né? Tu ter um quarto bagunçado não vai te deixar tranquilo, vai te deixar tucanado. Então, às vezes, é uma questão de organização nossa. Para mim, apertar meu botão da ira é essa questão de organização, sabe? Da casa, ou tá correndo, tem muita coisa. Nossa, o Henrique chega já solta 500 mil palavras, sabe? Que me aperta o botão, sabe? Tá tudo bagunçado, tem um monte de coisa. Então, tu tem que te conhecer, né? Ver que teu quarto tá um lixo lá, tá tudo bagunçado. Tu já acorda num ambiente uma bagunça, né? Cheio de tarefa da escola, vai deixando tudo para a última hora para estudar para as provas, né? Não cumpre as tarefas de casa direito, tá brigando com teus pais. Uma hora isso aí vai explodir, né? Tu vai explodir, a bomba vai explodir, né? E é te controlar também, eu acho, né? Que às vezes a gente não quer se controlar, é que nem a gente no caso de mãe, exemplo. Ou vocês também. Às vezes a gente programa uma semana toda, que nem eu essa semana. Essa semana eu fiquei pesteada. Eu pensei, quer uma coisa assim que aperta o meu botão, é isso. Eu controlar toda a minha semana, segunda eu vou fazer isso, terça isso. Uma das gurias fica doente, não vão para aula, acontece algum imprevisto. Então, hoje eu já sei me controlar. Não adianta, o que eu vou fazer? Vou enlouquecer? Não tenho o que fazer. Não adianta querer dar piti, como eu falo. É respirar fundo e agora aconteceu, o negócio é ver a melhor forma de como lidar com isso. Entender isso nos pais de vocês, que pode acontecer isso, né? Teu pai e tua mãe, quando vê, mudou a rotina lá, teve que fazer alguma coisa, você já fica, como assim? A gente não vai lá no fulano, a gente não ia no cinema, a gente não ia... Ai, que saco! E aí já responde, né? Já briga, já cria todo um conflito porque mudou lá. Peraí, por que será que teve que mudar? Pai, tudo bem, entender. Fiquei chateado, mas vou entender. Vou compreender essa situação. Né? Às vezes saber lidar com isso melhor. A técnica que eu uso em casa com o Anderson, né, e com a nossa filha também, é a técnica da agenda compartilhada. Eu gosto de papel, tá? Eu não tenho essa agenda de computador, eu gosto no papel. Então, eu tenho uma folha A4 mesmo,
do primeiro dia até o último do mês, e ali eu coloco todos os nossos compromissos, os meus compromissos. Porque o Anderson, quando ele vai, alguém convida ele para alguma coisa, ele vai ali ver se eu tenho alguma coisa, a gente compartilha. Vamos, vamos, não vamos, não vamos, porque isso evita um monte de estresse. Eu falo, são vários estresses a questão de agenda, principalmente você com os pais, né? Vocês têm a agenda de vocês, os pais têm as de vocês. Então, sempre esteja atento junto com eles. Olha, pai, eu tenho isso, mãe, eu tenho isso. E eles também com você, porque isso evita um monte de correria, de horário. Eu sou muito chata com horário. Eu gosto de ser pontual. Quem me conhece sabe que eu sou pontualíssima, não gosto de chegar como o irmão Arvândio. Também não gosto de chegar 1 minuto atrasada. Então, isso ajuda bastante também. A agenda compartilhada, você com os pais. Show. Tem uma pergunta aqui. Como vou segurar o meu grito se eu nasci num lar onde o grito é normal e contínuo? Aqui eu posso responder com propriedade. A minha família era só treta, só rolo, só... Meu Deus do céu, sabe barraco? Era só barraco, direto, assim. Direto, era uma vergonha. Mas aí, sabe o que acontece? Eu crescia e eu olhava para aquilo e falava assim, ó, eu não quero ser uma pessoa assim. Eu não quero ser um futuro de uma mãe... Deus o livre, gente, minha mãe foi maravilhosa, o meu pai nem tanto. Mas a gente olha assim, eu pensei assim, ó, quais são as qualidades ruins deles que eu quero mudar como um adulto? Isso é uma escolha nossa. Esse papo de colocar a culpa nos pais, eu sou assim porque meu pai e minha mãe eram assim, não, teu pai é uma pessoa, tua mãe é uma pessoa, vocês são outras. A gente pode fazer a diferença na vida da gente. Eu cresci numa casa que era todo dia briga, era barraco, era confusão, em cima de tudo. E hoje, na minha casa, eu ainda estava comentando esses dias que a Alice tem 7 anos e ela fala que adulto não briga. Por quê? Porque ela não vê isso. Então, eu resolvi fazer a diferença. Eu acho que é se posicionar. Não, eu não quero ser assim e eu não vou ser igual. Tudo que a gente discorda dos outros na vida, eu não gosto daquela fulana que ela é fofoqueira. Então, não seja fofoqueira que nem ela. Eu não gosto do fulano porque ele é muito explosivo. Então, não seja explosivo. Agora, a pior coisa que a gente faz é a gente falar mal dos outros e ser iguais. Pode ver, às vezes a gente está falando da atitude ali do pai e da mãe e a gente faz a mesma coisa. Eu nasci num lar totalmente disfuncional. A minha mãe se separou, eu tinha 7 anos. Foi um lar de muitas brigas, muitos xingamentos. Então, eu me tornei uma pessoa muito fechada, muito introvertida, muito tímida. E eu sempre falava, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero. Claro, as situações dele, é o que a Manu falou, não estou culpando minha mãe, nem meu pai, honrei meu pai até o dia da morte dele. Eu já morava aqui quando ele morreu, mas honrei ele e honro minha mãe, porque eu falo, é um momento que eles viveram, mas eu não posso trazer isso para a minha vida. E nem quero isso para a minha vida. Mas a gente tem que ter o equilíbrio de tentar discernir isso só através de Deus, que a gente vai entendendo tudo isso. Hoje, por exemplo, minha mãe é muito mansa, ela é muito tranquila, quem conhece ela, poucas pessoas conhecem, mas ela é muito mansa, muito tranquila, porque ela também aprendeu através da palavra. Ela se converteu. E há uns anos atrás, meu pai já tinha falecido, há uns 15 anos, 20 anos atrás, ela me confessou, ela chegou para mim e falou assim, se eu tivesse conhecido Jesus na época do meu casamento e na época de toda essa confusão na minha vida, eu teria tentado outras vezes. Então, eu fiquei até surpresa, né, de ela ter falado isso, porque minha mãe sofreu muito com meu pai, muito. E até alegrou no meu coração, porque ela teve o entendimento do que Deus quer para a nossa vida. Então, esse é tentar, né, é o que a gente fala, nós temos que ser fortes e termos a nossa opinião, mas a gente não pode desistir de muitas coisas. Por isso que a mansidão eu falo que é o fruto, né, de todos os frutos do Espírito, né, todos. Mas a gente tem que... É o dia a dia, é uma tarefa, né? Uma tarefa diária. E não é impossível, né, de tu ter isso, que nem a Thelma, a Manu falaram, e elas cresceram numa família disfuncional. E olha a família delas hoje, olha a vida delas hoje, né? Cresceram no meio de gritos e hoje não tem isso na casa delas. Então, talvez você possa estar aí achando que, não tem mais,
Vai ser sempre assim na minha casa, vai ser sempre essa briga, esse inferno às vezes, né? Mas não, no momento que a gente bota a cara no chão, pede ajuda para Deus, né? Abre o coração, pede ajuda para as pessoas, que a Manu comentou isso também uma hora, a gente tem que pegar, não adianta guardar tudo para ti, tu tem que se aconselhar com o teu líder, com alguém que possa te ajudar, né? Não levando isso para ti. No momento que tu fizer essas coisas assim, tu vai conseguir um dia a dia, que nem no dia a dia, a viver a mansidão, né? Exercer isso. Tem uma pergunta aqui que o senhor Armando pode responder para nós. Não respondo na hora da raiva. Eu respiro fundo, bem fundo, e converso com a pessoa depois. No entanto, sozinha eu sinto uma raiva absurda. Como resolver isso? Ela não responde para a pessoa na hora, mas tem raiva absurda. É uma das coisas que a gente tem que pedir sabedoria e graça para o Senhor, porque se a gente confrontar, como eu falei antes, né, assim, na hora da raiva, vai se arrepender mais tarde. Então, uma das coisas que eu sempre usei desde o trabalho que eu trabalhava, né, quando eu tiver de confrontar alguma pessoa, sempre eu trago ela para um particular, né, nunca na frente de pessoas, né. Isso aí a gente, além de constranger a pessoa, ela expõe muitas vezes até o ridículo, né, perante os outros, né. Então, por isso que a gente, para confrontar qualquer pessoa, qualquer assunto, chama no particular e fala com sabedoria, com graça, para que a pessoa entenda, né, porque se tu falar em bom tom de voz, fica sensível a pessoa para entender, né? Porque se tu alterar, dependendo do tipo da resposta que tu vai dar, tu altera a tua voz, a pessoa entende de forma diferente. Então, desde isso, a gente tem que ter sabedoria no confrontar as pessoas. Amém? Mais alguém quer complementar? Não? Tá. Eu acho que essa questão do pensamento, né, da raiva ali, pensamentos de raiva, de ira, né, com a pessoa ou com a situação, eu penso que nem eu sou ansiosa, tá? Eu luto com a ansiedade. Às vezes tem dias que meu pensamento está assim super ansioso, que eu tenho pensamentos assim muito negativos, sabe, pessimistas. Pessimista. E o que eu faço na hora? Eu oro, eu repreendo em pensamento, sabe? Ai, Deus, em nome de Jesus, eu não quero pensar isso, sabe? Me ajuda, eu não quero pensar isso. Então, talvez na hora que, por mais que tu consiga falar com a pessoa ali na hora, respirar fundo, ouvir aquela pessoa, mas tu fica com uma raiva dentro de ti, uma raiva que dá vontade de... Ora, repreende, sabe? Deus, me ajuda a lidar com essa raiva agora, sabe? Me ajuda com esses pensamentos que não te agradam. Pelo menos eu faço isso quando eu estou ansiosa, quando eu tenho pensamentos mais pessimistas, assim, me ajuda. Cris, qual é a diferença entre ser manso e bobo? Acho que o principal é o bobo aceita tudo sem dar a opinião dele, né? Ele acaba mudando o pensamento dele, que nem a Thelma falou, porque ele está sendo forçado pela outra pessoa. E o ser manso é justamente o contrário, é tu saber o momento de tu expor a tua opinião. Porque é bem isso, às vezes, e principalmente, né, na parte do casamento, quando eu casei, logo no início ali, que tu junta duas pessoas completamente diferentes, tem muitas coisas em que tu fica quieto, eu aceitava quieto, ficava... não quero briga, não vou querer discutir agora. E eu literalmente ficava quieto, não botava minha opinião para fora, ficava aguardando aquilo até que em algum momento eu iria explodir. Só que daí é ruim, porque daí a pessoa ela não sabe também que eu não concordei com aquilo, né? Então, o manso é justamente isso, é a gente saber a forma de falar, saber a hora de falar, né? E eu acho que também muito quando vamos resolver um conflito de uma outra pessoa, a gente também, o manso também é ele entender os dois lados. É ele analisar os dois lados. E, às vezes, mesmo que seja uma coisa contigo, tu precisa tentar analisar o lado da outra pessoa. É tu saber que a outra pessoa, daqui a pouco, ela entendeu algo de uma forma errada, daqui a pouco ela viu de uma outra forma que tu não tenha visto, né? Mas o manso é ele expor, sim, a sua opinião, com humildade, com calma, com tranquilidade, com sabedoria. E o bobo não. O bobo é só aceitar quieto e deixar passar e ficar como se o que aquela outra pessoa fez ou o que aquela outra situação fez tivesse certo. Tu não colocou o teu lado, tu não colocou o teu pensamento sobre aquela situação. Então, são coisas bem diferentes. Quero complementar. Eu acho que, às vezes, a gente tem um poder de persuasão muito bom e eu sempre falo que eu aprendi a manipular para o lado bom. Não estou falando de ser uma mulher manipuladora dentro de casa ou com as gurias, mas a gente pode manipular situações. Chega um momento que tu vai manipular o quê? Exemplo, tá?
O Ezequiel, todo mundo conhece, é meio explosivo, meio brabo de vez em quando. A gente brinca que às vezes ele fica com a macaca. Eles têm de família, uma da macaca. família. Da família. Da família. Assim, fica com a macaca. O que eu faço? Eu não faço nada. Tipo, às vezes ele vem já, que eu tô vendo que ele tá com a macaca, eu fico quieta. Aí, se ele fala alguma besteira, porque às vezes ele fala, eu dou uma risadinha. E eu manipulo a situação. O que eu faço? Não faço nada, espero passar. Se teve algo que me irritou, que nem o Cris falou, que eu vou, tipo assim, guardar alguma coisa que atingiu minha ferida, eu espero passar, às vezes, 1, 2 dias e eu falo, olha só, aquela situação lá que tu falou não foi legal. Ou eu chego, dou um argumento, falo um negócio, olha, tu tá reclamando que eu fiz isso contigo, mas ontem tu fez isso. Então, é a gente saber manipular as situações para o bem, gente. Não usem a manipulação só para o mal. Porque assim como a gente pode manipular, controlar uma situação para o mal, a gente pode manipular também para o bem. Esperar passar o momento e ter o momento certo para a gente poder falar aquilo lá. Não, e que nem vocês falaram, a pessoa pode achar que está sendo mansa e está sendo um bobo ali. Porque não, eu estou guardando tudo aqui, e daí daqui a pouco vai lá e explode tudo, né? Até pior, porque a pessoa está guardando e chega um dia que vai explodir, e aí? Não adiantou de nada, né? Então, e eu acho que nem eu falei no começo, a mansidão é ser tardio no irar-se. Não significa que a pessoa não se ira, né? Porque a gente é pecador no mundo. Não significa que eles nunca se iraram na vida. Mas a pessoa é tardia no irar-se. Ela, né, demora. É uma coisa, né, mais demorada. Vamos lá. Se por acaso perder a mansidão, o que eu faço depois? Como eu resolvo essa situação? Momento ali de briga, a pessoa perdeu a mansidão, como que ela faz para resolver essa situação depois? Tá, se eu perco a mansidão, se eu me altero, sou áspera com uma pessoa, porque, claro, gente, eu não sou perfeita, né? Eu tenho, como a Jéssica falou, tenho meus defeitos, eu peco, mas se eu perco, se aperta muito o meu botão e eu me estresso muito, e eu me alterei, eu vou e peço perdão. Eu não tenho, assim, nenhum problema com perdão. Eu acredito que o perdão liberta. Liberta quem está pedindo e liberta a pessoa também. Porque você fica pensando na mesma coisa e ficar... mas ele fez isso, eu não vou perdoar. Porque ele fez isso, eu vou ficar de bico. Porque ele fez isso, eu não vou conversar. Não, tem que ter o perdão. O perdão é um mandamento. Eu odeio pedir perdão. Se tem uma dificuldade, é só que eu detesto ter que... desculpa, eu errei. Eu detesto, gente. Eu vou dizer para vocês. Essa semana ainda a gente estava falando sobre pacificadores. Eu compartilhei num grupo. Eu não gosto mesmo. Mas eu peço. Porque eu sei que é o certo. Então, eu vou dizer para vocês. Eu não tenho uma facilidade para chegar e falar, olha, me desculpa, eu pisei na bola. Não, para mim, assim, é quebrar o eu dentro de mim. Mas, aos poucos, conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo que quebrar esse eu dentro de mim foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Porque o orgulho é a pior coisa, a Bíblia mesmo diz que o orgulho precede a ruína. Mas se vocês têm dificuldade, assim, que nem eu odeiam pedir perdão, pedir pinico, às vezes eu falo, porque tu sabe que a pessoa está completamente errada e por uma resposta errada ou no momento errado, tu pisa na bola e tu tem que pedir pinico justo para aquela pessoa. Mas faz parte. Eu também tenho essa dificuldade. Orgulho. Seu Armândio, conte, por favor, uma história sua antes da igreja. Eles querem saber uma história sua irada aí. Louco para saber um podre do seu Armândio. Uma história antes da igreja tem várias, né? Mas é interessante, né, que a gente, como eu falei, antes de conhecer Jesus é uma maneira e depois é outra. Antes da igreja, eu não era ainda da igreja e o Marcos, o meu filho, era adolescente, né? E ele estava no colégio, mas ele não sabia que muitas vezes ele saía por uma estrada e eu saía por outra para ver se ele ia direto para o colégio mesmo ou não, né? Então ele estava sendo vigiado, né? Sem saber. E aí eu tinha mania também de no colégio saber como é que estavam as notas dele, né? E eu acompanhava as datas do caderno e eu comecei a perceber que tinha falhas de data no caderno dele, né? E aí eu fui lá na secretaria da igreja, do colégio e perguntei como é que estava a situação do Antônio lá. Daí a diretora disse, ele
tá sujeito a rodar esse ano porque ele tem muito excesso de faltas, né? Na aula ele é uma benção, ele é inteligente pra caramba, agora vai rodar por falta de carga horária, né? E ele já sabia, quando ele chegava em casa, que eu estava acordado esperando ele, né? Aí ele já sabia que vinha coisa para ele, né? Então, levava ele para o quarto e conversava, explicava. Nunca fui debater, né? Porque, como eu me criei numa maneira que meus pais eram muito agressivos, batiam mesmo, surravam de reio, né? E eu dizia, isso aí eu não quero para minha família, né? O dia que eu tiver minha família vai ser diferente, eu vou conversar com meus filhos. Então, assim que eu me criei eles, né? E então o Marcos já sabia, quando eu estava esperando ele, sabia que tinha alguma coisa. E hoje em dia ele fala que às vezes era preferível ter tomado uma tunda, não doía tanto conforme a maneira que eu falava com ele, né? Porque eu explicava o porquê da situação, o risco que ele poderia correr se ele não fosse fazer o que era necessário, né, no colégio, né? Então, por tudo a par, né? Mas era nesse tom assim, seu Armando, ou era mais irado? Era nesse tom assim que tu explicava para ele na não hora? nesse tom, né? Olha, Eu que sempre legal. fui nesse tom mesmo, né? Nunca fui agressivo, sempre tive uma maneira de falar, de uma maneira que eles entendessem, né? Então, o Gabriel já foi diferente, o meu filho mais novo foi diferente, né? Já é outra maneira de conversa, né? Então, mas foi antes da minha conversão, mais foi essa parte aí que me deu bastante dor de cabeça para fazer o Marcos entender o que era o melhor para ele. Amém? Legal. De admirar, hein? Ó, agora o nosso tempo está quase, temos 5 perguntas aqui bem legais, eu vou falando no geral de quem quiser responder, tá? Essa aqui foi para Manu, mas a Manu já respondeu. Manu, como é aturar o Ezequiel em casa e ser mansa? Assinado Felipe da padaria, mas tu respondeu, né? Manipulando a situação pro lado bom lá. Tem alguém aqui? Como lidar com os pais que são irritantes e que não conhecem a Cristo? E aí? Como lidar com os pais que são irritantes e não conhecem a Cristo? Sendo exemplo dentro de casa, eu acho. A maneira que vocês forem responder, que vocês forem fazer tudo dentro de casa, se for para o bem, vocês vão ser exemplo para eles. Então, eles podem conhecer a Cristo por meio da vida de vocês. Então, o que eu acho é que pais irritam demais, mas vocês irritam mais ainda, tô brincando. Mas vocês irritam também, vocês não têm noção. Não, mas pai irrita mesmo, gente. Eu sei, que nem eu tava falando, às vezes a gente nem tem culpa e a gente leva. Tipo assim, chegou, oi, não sei o quê, e despeja. A minha mãe, eu falo que desde os meus 10 anos eu limpava a casa, a gente cozinhava. E às vezes eu e as minhas irmãs, a gente se puxava, tipo, não, hoje nós vamos agradar a véia. Vamos fazer uma faxina. E a minha mãe sempre chegava em casa e achava algum defeito, sabe? Gente, não era aquela coisa assim, nossa, que lindas, mas assim, aqui poderia ter sido melhor. Como é que vocês faxinaram a casa se deixaram isso? Eu pensava assim, poxa vida, mãe. Ainda a gente falava, mãe, vamos olhar a parte boa. E a gente cresceu, e eu digo assim, quer coisa que mais irrita é quando tu vai tentar agradar tua mãe faxinando a casa e ela vai lá e vê um defeito? Pô, tu tá te puxando. Mas isso, gente, isso faz parte. Vocês vão fazer isso quando forem mães também. Mas é isso, sabe? Sejam exemplos, aprendam a escutar. Se ela reclamou, tu pode esperar um pouquinho e falar, mãe, eu quero saber agora da parte do elogio, né? Gostou ou não gostou? A próxima vez eu faço isso. Mas é isso, com exemplos. Isso aí, esse é exemplo. Ótima resposta. Ó, mansidão pode ter a ver com humildade? E aí, Cris? Tem tudo a ver com humildade, né? Porque tu tem humildade de entender o lado do outro, tem humildade de não responder naquela hora porque tu sabe que vai ser pior. Então tem tudo a ver com humildade, né? Mas até voltando vamos botar um cenário assim, a mesma situação acontece. É óbvio, não existe só essas duas reações, mas vamos avaliar essas duas reações. Vocês estão mexendo no celular durante o culto, que não era para estar mexendo. Vem o líder ali e fala para te largar o celular, parar de mexer no celular. Tu vai ser o que vai ficar brabo, o que talvez não largue o celular, ou o que vai largar o celular e vai saber que está errado? Quem está mais para o lado de que entenderia e largaria o celular, levanta a mão, por favor. Essa é uma das atitudes de ser manso.
Então, se tu identifica que tu tá mais pro lado que ia ficar brabo, comece a andar com a pessoa que levantou a mão agora. Porque a realidade é essa, gente. Uma das melhores formas de a gente aprender a ser manso é a gente andando com quem é manso. Se a gente quer ser uma pessoa mais calma, é andar com quem é uma pessoa mais calma. É óbvio, o maior exemplo que a gente tem é Jesus. Então, a gente precisa conhecer Jesus para que a gente seja parecido com ele. Mas, trazendo para a nossa realidade aqui, se o fulaninho ali é o que não gosta de ser chamado a atenção, começa a andar com o fulaninho que, quando chama atenção, ele lida de uma maneira boa, ele lida de uma maneira tranquila. Porque assim é a melhor forma de a gente aprender de forma prática como ser manso. Né? E humilde justamente aí, de tu entender que às vezes tem coisas em que vai ser necessário tu aprender com alguém do lado, que vai ser necessário tu ter alguém te ensinando. Porque às vezes a gente não, eu não vou ser corrigido, eu não aceito não poder mexer no celular durante o culto. É uma falta de humildade. Então a humildade tem tudo a ver com a questão da mansidão. Ótimo exemplo do celular. E, gente, que nem o Cris falou de Jesus ali. Imagina, Jesus andou com 12 discípulos, cada um com um jeito bem diferente. E ele super manso. Lá no The Chose, a gente olha bem, né, os exemplos assim. E eu acho também que o que ajuda muito a tu lidar com a mansidão, saber, conhecer, é servir no ministério. Porque ali tu vai lidar com pessoas, tu vai ver pessoas diferentes, tu vai ter que exercer tua mansidão também, né? Então, isso é legal. É válido não ser manso para defender uma pessoa? Exemplo, estão fazendo bullying com alguém e eu vou lá e acabo brigando para defender. É muito ruim? E aí, gente? A pessoa já querendo se justificar, né? É válido não ser manso para defender uma pessoa? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente pode defender quem a gente for. A gente pode entrar numa briga desde que a gente saiba as nossas palavras, desde que a gente saiba ser pacificadores, Isso. desde que a gente saiba fazer com que as outras pessoas se coloquem naquela situação. Exemplo, vai defender alguém que tem bullying, tu não vai chegar na rodinha e chamar, o que é o seu orelhudo? Tu também é um retardado. Não. Tu vai fazer, poxa vida, fulano, tu acha legal o que tu tá fazendo? Olha isso, se fosse contigo, tu ia gostar? Tu ia gostar com que todo mundo ficasse rindo da tua cara, como se tu chegasse? Então, eu acho que é isso, é ser manso, é saber usar as palavras pro bem e não pro mal. Não é querer dar o troco com a mesma moeda. Isso, mas eu defendi meu amigo, mas daí tu foi lá e falou mal do outro Exatamente, também. daí não adianta nada, tudo foi por água abaixo. E eu acho que uma das coisas que é oposto à mansidão também é o nosso ego. Porque quando a gente tem que se tornar uma pessoa mansa, a gente tem que quebrar um pouco o nosso ego. Ficar quieto numa discussão é quebrar o ego. Pelo amor de Deus, tu levar desaforo para casa. Tu tem que saber quebrar o teu ego, respirar fundo e ter um momento certo para isso. Mas a partir do momento que tu vai defender alguém brigando, tu já perde toda a tua razão, tu já não é manso e também não está defendendo ninguém, porque tu está sendo que nem ele, só que da maneira oposta. Pode ajudar a parar a briga. Eu muito fazia isso quando eu era criança. Sempre eu era a pessoa que parava as brigas. Minhas irmãs, minhas primas, tudo brigando. Eu entrava no meio, para. Eles levavam uns tabefes na cara. Mas eu conseguia fazer parar a briga. Dava certo. A última que pergunta, para depois a gente ir para o momento final. Qual a pior consequência de ter agido com ira para vocês? Na vida de vocês, assim, qual foi a pior consequência que vocês lidaram? Ou que vocês têm algum exemplo de lidar com a ira? Na vida de vocês? Qual a pior consequência de ter agido com ira? Se é que vocês se iram? Eu acho que a pior consequência de essa questão da ira, é você perder amizade, você perder quem você ama, porque, de repente, eu falo por mim, tá? Você tem uma amizade de anos e, de repente, aconteceu alguma situação de que eu mirei muito na minha adolescência, antes de conhecer a Cristo, eu acabei perdendo uma amizade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, né? Do momento de irar-se. A gente machuca quem a gente não quer machucar. Foi o que a Manu falou ali do bullying. É a empatia, é você se colocar sempre no lugar do outro, antes de você julgar e antes de você falar o que a Manu falou, da orelha do outro. Então, nós temos que ter essa empatia também com quem a gente caminha do lado, né? Alguém quer? Eu acho que cada situação é única e eu acho que todo mundo aqui, se eu fosse fazer um exercício agora de levantar a mão, quem tem algum trauma de alguma vez que o pai ou a mãe já falou alguma coisa que marcou a vida de vocês. Se marcou para o mal, eu posso ter certeza que eles fizeram isso irado. Porque realmente, quem nunca cresceu com alguma coisa, com alguma marca, seja de pai, mãe, irmão mais velho, de alguma coisa que tu sofreu na tua infância, lá de um trauma ruim que tu lembra, todo mundo tem, gente, isso faz parte.
é da bagagem da gente. Então, eu acho que a principal marca da ira é isso, é o que a gente fala e faz, nada apaga. A gente pode pedir perdão, a pessoa pode perdoar, mas aquela cicatriz, ela sempre vai existir ali, mesmo que não seja uma ferida aberta, que doa, vai ter aquela marca. Então, antes de mais nada, é a gente cuidar esses momentos de ira mesmo, para não marcar outra pessoa. Tá. Agora, então, no final, a gente sempre deixa um momento para vocês falarem umas últimas palavras, alguma coisa para os adolescentes, que quiserem deixar para eles, e aí a gente vai fazer um momento de oração, e aí a gente vai estar encerrando. Daí, não sei se o Armândio quer começar por ti? Dá um puxão de orelha nos adolescentes? Tô brincando. E queria dizer para vocês que vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar. Porque aqui vocês aprendem a ser homens e mulheres de Deus. Basta vocês seguir os ensinamentos, né, que estão recebendo. E qualquer dificuldade que tiver em casa, se abra com os líderes de vocês. Eles estão aqui para ajudar, para auxiliar. Porque é bom a gente ter um mentor. Não vá pensar que eu, na minha idade, não tenho um mentor que qualquer dificuldade eu possa recorrer a ele. Então, todos nós, como seres humanos, devemos ter um mentor onde possa trazer uma palavra de conforto, de confiança, para a gente tomar as atitudes certas. Amém? Esse é o que eu queria deixar para vocês. Eu não fugindo muito do que o senhor Armando falou, eu acho que é bem isso, né? A gente trouxe aqui um pouco sobre a questão tentar de ser manso, etc., né? Mas existem inúmeras realidades no sentido de que, às vezes, realmente a gente está vivendo num contexto familiar, os pais não são cristãos e acaba sendo não é o melhor, não é o ideal. Mas, ainda assim, gente, acho que é bem o que a Manu falou, tem coisas que a gente não deve aceitar. E a gente não deve aceitar nós termos uma vida igual dos nossos pais, se for o caso. Mas, às vezes, vai ser realmente necessário a gente pedir ajuda, seja de líder, às vezes vai ser necessário uma ajuda melhor, um psicólogo, pedir um pastor e também pedir a Deus, porque assim como a gente pede sabedoria, a gente pede um monte de coisa para Deus, a mansidão também tem que ser uma para a gente pedir. Porque Ele nos conhece, Ele sabe as nossas realidades, Ele sabe aquilo que é melhor para nós, e é bem isso, né? É óbvio, às vezes a gente vai pedir mansidão e aquela semana ali vai ser um monte de coisa nos testando para sermos mansos, mas a gente tem que pedir para Deus. Mas assim, mesmo que seja o ambiente mais caótico em que tu conviva, saiba que o principal é tu não aceitar aquilo, e, se for necessário, pedir ajuda. Seja ajuda de líderes, seja ajuda do pastor, seja ajuda até mesmo de um psicólogo. Mas não aceite viver da forma como tu está vivendo hoje. Eu sempre falo, já falei para vocês ali um pouquinho, que a minha infância toda, a minha adolescência ali era um desastre, assim. Nem infância muito eu tive na minha fase de infância, porque em vez de brincar, eu estava me preocupando com outras coisas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, isso que vocês têm hoje de estar nos teens, estar na igreja, é um privilégio que muitas pessoas não têm. Então, saibam aproveitar isso, porque às vezes se torna uma coisa mecânica, às vezes vocês vêm aqui, é sempre a mesma palavra, é sempre os mesmos líderes, isso e aquilo. Só que hoje vocês estão plantando para colher amanhã. Hoje vocês ainda não fizeram as escolhas da vida de vocês, que vai refletir muito no futuro. Tipo do quê? Com quem vocês vão casar, que tipo de família vocês vão construir, o que vocês vão dar mais importância para o futuro de vocês. Então, além disso, nessa parte da vida, aproveitem, e não só mansidão, mas todos, eu acho, o fruto do Espírito, é o que eu sempre falo. Não tem nada, a pessoa pode ser uma religiosa, pode ser a Bíblia, saber a Bíblia de cor. Se ela não vive o fruto do Espírito na vida dela, todos, vai tudo por água abaixo. Então, é cada um. É mansidão, é domínio próprio, é alegria, tudo, paciência. Então, saibam aproveitar esse momento que vocês têm e saibam hoje vocês aproveitarem essa fase para pensar na família que vocês querem construir. Porque muitas vezes a gente está vivendo a adolescência e a última coisa que a gente pensa é nisso. Mas o futuro de vocês está na mão de vocês hoje. É isso. Eu adoço todas as palavras, né, que eles falaram, mas vocês estão sentados no melhor lugar. E vocês têm uma liderança que estão sempre atentos a vocês. Então, vocês têm que buscar ajuda, sim. Tem que estar com todos, sim. Eu busco ajuda com a minha mentoria. Eu tenho mentores que eu busco ajuda. E vocês possam acreditar ou não, às vezes eu fico toda semana pedindo alguma ajuda. Porque
eu falo, nenhum de nós tem um jeito de ser, de pensar e agir igual. E vocês não podem querer que as pessoas sejam do jeito que você quer que elas sejam. Então foi o que a Manu falou, pensem já no futuro de vocês. Pensem no que vocês querem para a vida de vocês. Né? Para o seu esposo, para os seus filhos, vocês têm que pensar nisso. Porque isso é bênção para a vida de vocês. E procurar Cristo todos os dias. Amém. Vamos ficar de pé, gente? Nós vamos fazer diferente agora. Vamos colocar na prática o que a gente ouviu aqui. Eu quero convidar aqueles adolescentes que gostariam de uma oração, vocês podem descer ali embaixo daí, que a gente pode orar por eles, que precisam exercer a mansidão na sua vida. Podem fechar os olhos agora, ninguém vai ficar te olhando. Quem acha que está precisando exercer mansidão na sua vida, que está vivendo um momento difícil, os líderes também podem passar aqui na frente para ajudar a orar. A gente vai estar orando por vocês agora, que foi o que a gente falou aqui neste momento, né? A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que ter a coragem, tem que pedir ajuda, tem que nos colocar à frente, né? Então é o momento de a gente colocar para Deus agora a nossa dificuldade, para colocar a situação que você tem vivido, que você não tem conseguido exercer mansidão na sua vida diante de Deus agora e pedir ajuda, reconhecer isso, né? Então vamos fazer isso hoje. Por que não fazer isso hoje, agora aqui, né? Na prática, para não deixar para fazer depois, amanhã, ou até mesmo sair daqui e esquecer tudo que ouviu. Então agora nesse momento, vamos fechar os olhos, por favor. Respira, pensa aí na tua vida. E quem sentir no coração e precisar de uma oração, pode vir aqui na frente. Pode vir agora daí. De olhos fechados, ninguém vai estar cuidando, olhando. Que nós vamos estar orando por vocês agora. Oh Deus, eu te coloco, Pai, a vida de cada adolescente que está aqui, Senhor. Desse adolescente corajoso, corajosa, Pai, que veio à frente, Pai. O Senhor sabe o coração deles, Pai. Tu conhece, Senhor, a vida deles, Deus. Tu sabe em que área da sua vida, Pai, eles precisam exercer mansidão, Pai. Tu sabe, Senhor, a realidade da família de cada um, Senhor, que está aqui, Senhor. Da realidade que cada um tem enfrentado na sua vida, Senhor, no seu dia a dia, Senhor. Tu sabe dos dilemas, das dificuldades, dos medos, Senhor. Oh, Deus, transforma, Pai. A gente tem aprendido nessa série, Pai, frutificando a mente, Pai. Queremos ter uma mente, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos ter um coração voltado a Ti, Senhor. Queremos viver, Senhor, de verdade o fruto do Espírito na nossa vida, Pai. No nosso dia a dia, Senhor. E não só uma teoria, Senhor, não só ouvir, Senhor, e não viver isso na prática, Pai. Queremos exercer mansidão, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor. Mansidão nos momentos mais difíceis, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a exercer isso, Senhor. Capacita, Senhor, o nosso coração, enche a nossa mente, Pai. Nos dê ousadia, coragem, Senhor. Arrependimento também, Senhor. Talvez a gente precisa se arrepender de algo, Senhor, que pode estar incomodando o adolescente, Pai. Às vezes a gente é tão orgulhoso, Senhor, e não quer aceitar, não quer reconhecer, Pai. Que possamos se arrepender, Senhor. Que possamos pedir perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tira tudo aquilo que tem impedido o adolescente, Senhor, de entregar o seu coração a Ti, Senhor, e viver de fato uma vida voltada para Ti, Senhor. Viver uma vida cheia do Teu Espírito, Senhor, frutificando, Pai. Não queremos ser uma árvore seca, morta, sem frutos, Pai. Queremos ser uma árvore cheia de frutos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vá de encontro a cada coração aqui, Pai. Transforma, Senhor, as vidas, Pai. Transforma a família, Senhor, aquele adolescente que não tem a família cristã, Pai. Que eles possam ser o exemplo, capacita eles e dá força, Pai. Sabemos que às vezes é tão difícil, como Jéssica, é tão difícil o seu exemplo numa família, Pai. Deus, que ninguém te conhece. Deus capacita, Deus dá força, Deus vai te dar graça. Busca Ele. Ora, pede ajuda que Deus vai dar graça, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Os convidados podem subir aqui de novo, que a gente tem um mimo para entregar para a vida deles. Vamos aplaudir, gente. Agradecer pela vida deles. Muito obrigada pelo testemunho de vocês, pela vida de vocês. Gurias, pode... É um miminho, tá? Para adoçar um pouquinho mais a vida. Muito obrigada. Palmas de novo. Batemos antes. Eu que agradeço. Podem sentar, gente. Obrigada, Cris.
Gente, muito bênção. Semana que vem a gente tem culto, é o nosso último culto do ano. Vocês acreditam nisso? Não dá para acreditar, o ano já está acabando. Último culto, último fruto da série, que é qual? Limão. Tá, o que é o limão? Domínio próprio. Ô, Senhor, quem luta com domínio próprio aí, ó, vem nesse culto. Convida o seu amigo, convida aquele Tim que não veio hoje, né? Vamos lá, vamos ouvir sobre domínio próprio. O último culto do ano. Depois a gente vai ter, ao Teams, eu acho que vai ter a feira de profissões. Posso ouvir um uhul? Feira de profissões. E aí depois vai vir o nosso encerramento do ano, que esse ano, o encerramento do ano vai ser junto com o encerramento da série. Por isso que a gente fez um baile real das cores, porque a série foi toda voltada para cores, né? Vocês podem ver. O limão lá, o domínio próprio, a alegria, o Vitor lá, o laranja. Então o baile foi numa pegada baile real das cores. Oi? Não enxergo, eu sou meio cegueta. O que é isso aí? Doce, tá? Elas apontando para um negócio escuro, eu não enxergo nada. Cada final de culto a gente vende alguma coisa ali. Olha que amor, né? As gurias da decoração pensaram até nisso, gente. Tem uma coisa relacionada com o fruto da série. E hoje, olha, hoje tá chique que a Alice fez um doce de uva. Inventou um negócio lá que vai uva e chocolate por cima, tá? Então vocês vão adorar. 5 pila você vai estar ajudando a gente e vai se deliciar com uma sobremesa maravilhosa, tá? Tem o quê? Tem... Ih, já foi então. Tem que correr para comprar que tem poucos, tá? Então, assim, o baile vai ser basicamente o encerramento da série e do ano todo junto. Por isso que ficou um baile real das cores, tá? Pessoal do colete, fica de pé, por favor. O Henrique não gosta, né, que eu faça os visitantes levar a mão. Ele não gosta de fazer os visitantes levantar a mão, mas eu já gosto. Seja corajoso. Tem alguém nos visitando hoje, por favor, não me deixe no vácuo? Ali, ó, 2 visitantes. Lá foi uma mão? Não, tô meio cega. Sejam muito bem-vindos. Esse pessoal do colete aí vai conversar com vocês no final, vai dar um... Tem um marca-página ainda ou foi pela enchente? Foi levado pela enchente. Tem um marca-página? Tem? Tá. A gente perdeu muita coisa. Vão pegar o WhatsApp de vocês ali para colocar vocês numa comunidade. A gente tem uma comunidade no WhatsApp onde a gente coloca todos os nossos eventos. Tá? Muito obrigada, gente. Então, quem é visitante, procura lá o pessoal. Eu acho que é isso. Eu esqueci de algum anúncio, gente? Culto semana que vem, 18 horas, aí vai ter tribo também normal, tá? Oramos já, né? Então, estão dispensados. Muito obrigada pela presença e até mais.